Alô, galerinha do nono ano do Colégio de Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui, professor Pedro Henrique, professor de História, tá? E sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. Lembrando que a gente começou na última aula, na última semana, a falar as questões dentro do governo de Vargas, tá? Então, primeiro a gente entendeu ali como ele chega ao poder dentro da Revolução de 30, tá? E depois a gente falou ali, principalmente das questões principais dentro do chamado governo provisório, tá? Destacando para vocês mais uma vez, Vargas, aqui como tá no título, tá? Quando ele assume em 1930, ele fica no poder até 1945, tá? Então, dentro dessa grande era Vargas, é dividido três governos com três características diferentes, tá? Dentro do governo provisório, é onde a gente viu na última aula as questões de centralização, tá? As questões ali de influência e na parte dos estados, a questão que Vargas começou a organizar as origens, as estratégias que ele poderia fazer dentro da política da sociedade brasileira, beleza? Então foi de 30 a 34 o chamado governo provisório. De 34 a 37, que é o que a gente vai ver hoje, é o chamado governo constitucional, beleza? E de 37 a 45 é o chamado Estado Novo, a ditadura, um governo aí mais autoritário dentro aqui do governo de Vargas, beleza? Então a gente vai ver hoje, dando continuidade, então a gente já viu essa parte dos slides aqui, tá? E a gente parou falando sobre a Revolução Constitucionalista de 32, como vocês sabem, a gente viu na última aula que São Paulo, insatisfeito aí com as questões da centralização de Vargas e por ele controlar o Brasil, por ele erguer o Brasil de uma forma sem uma constituição, só de boca, só fazendo aquilo ali, junto com o pessoal do exército, com o pessoal dentro de sua política, tá? Dentro dos seus aliados. Então foram as ruas, tá? Começaram aí a fazer vários embates. Isso durou 3 meses. Isso a gente viu na última aula, tá? Essa rebelião ela foi sufocada pelo governo de Vargas. Só que é onde a gente entra a falar sobre a nossa aula de hoje. Mesmo com essa derrota, como eu coloquei aqui em cima, os paulistas, mesmo derrotados militarmente, consideravam-se vitoriosos do ponto de vista moral. Por quê? Vargas anistiou amplamente os revoltosos, cedeu à exigência de indicar um interventor paulista e convocou as eleições em 33 para a formação de uma Assembleia Constituinte. Ou seja, mesmo os paulistas perdendo os embates ali, os conflitos de 32, eles saíram ganhando porque Vargas ele anistiou todo mundo, porque ele fez isso, porque ele queria fazer um equilíbrio com as massas, tá? Ele queria deixar São Paulo de uma forma ou outra mais satisfeito, tá? Então ele colocou um interventor paulista para controlar aquela localidade ali do estado e em 33 ele formou uma Assembleia Constituinte, ou seja, um povo específico, uma turma, uma galerinha ali para fazer a nova Constituição, que aí seria a coordenação do Brasil, beleza? Então, falando sobre ela foi feita em 34, tá? A Constituição de 34, então por isso que a gente fala que o governo ele ganha um caráter mais constitucional, tá? Tem uma Constituição a partir de 34, de 30 a 34 não existia. Vargas estava apenas com suas próprias leis ali, controlando e fazendo todas as estratégias políticas e sociais daquilo que ele vinha, que ele tinha na cabeça junto com seus aliados, beleza? E a partir de 34 tá entrando aí no governo constitucional, tá? Com uma constituição agora ele começaria a controlar o Brasil e organizar através de uma estruturação de leis, beleza? Então eu coloquei aqui para vocês alguns tópicos importantes, como a Carta de 1934 mesclava princípios liberais e autoritários. Vamos ver. Primeiro ponto, permanece uma república federativa. Segundo ponto, independência entre os poderes, como vocês sabem, os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, tá? Terceiro ponto, ensino primário gratuito e obrigatório. Então isso, digamos que foi uma revolução, foi uma educação muito forte. Então Vargas, ele tinha esse cuidado, tá? Esse olhar mais específico dentro do ensino, dentro da educação,
tá? Então muita gente era analfabeto nesse período aí da história da República Brasileira e ele começou a fazer várias políticas sociais para que incluísse essa população, tá? Então o ensino primário começou a ser gratuito e obrigatório. Quarto ponto, reafirmou a obrigatoriedade do serviço militar, tá? Que antes não tinha. Regulamentou-se a propriedade pública de recursos hídricos e minerais, ou seja, já pensando aí no caráter de indústria, tá? Que é o que a gente vai ver mais lá na frente. Através do grande nacionalismo, lembra lá do nacionalismo que a gente trabalhou, esses sentimentos, tá? Essa noção, essa consciência de tratar questões nacionais, tá? Da nossa pátria, tá? De querer das coisas privadas daqui, nada de estrangeiro, e essas coisas que a gente já viu em outras aulas. Beleza? Eleições diretas e voto secreto. Sim, o voto secreto começou a partir de Vargas na Constituição de 34, junto com o voto feminino, tá? Então, como vocês podem ver, dentro dessa nova república tem uma modificação muito forte nas questões políticas e sociais e econômicas também dentro do Estado brasileiro, tá? Então, como vocês podem ver, muito do que a gente tem hoje é por conta de toda essa organização que Vargas fez, principalmente aí no seu governo constitucional, beleza? Então, passando aqui, ó, foi a partir dessa Constituição que surgiu a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, a proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas e descanso semanal. É muito importante a gente salientar isso, porque isso a gente tem hoje, certo? Então vocês podem ver como o Brasil ele demorou para tratar questões principalmente na parte do trabalho e questões principalmente ali na parte específica em regulamentar as várias facetas e aquilo que organizava dentro de uma estrutura trabalhista, tá? Então isso que a gente tem como férias remuneradas, o descanso semanal, jornada de 8 horas hoje, tá? É justamente por conta dessa consolidação das leis que Vargas fez a partir de 34, que foi se consolidando aí dentro do governo constitucional. Beleza? Então vocês podem ver que ele tinha um caráter mais voltado para as massas trabalhadoras, tá? Embora aqui dentro dos grandes comerciantes, os grandes donos de terra, os empresários, ele também tinha uma linha muito próxima, tá? Então vocês podem ver que ele tinha um equilíbrio muito forte em relação a vários setores da sociedade brasileira, beleza? Passando. E aqui, pessoal, falando especificamente sobre o governo constitucional, lembrando que a partir daqui, a partir de 34, já se tem essa nomenclatura, tá? Justamente por conta dessa nova Constituição, essa Constituição que é bom vocês anotarem, tá? Algumas questões aqui, porque podem não ter no livro, lembrando que eu estou seguindo o livro de vocês, tranquilo? É sempre bom a gente salientar, lembra que tem várias atividades lá e é bom vocês irem atualizando. Tranquilo? A gente só vou resolver questões aqui de Vargas com vocês quando a gente acabar essa grande divisão do Estado Novo, do Constitucional e do Provisório. Beleza? Então, ó. Dentro do governo constitucional, o governo constitucional não pode esquecer de 34 a 37, houve uma mobilização política muito forte, tá? Porque antes, no governo provisório, Vargas ele centralizou muito as questões nos seus próprios aliados, nos seus próprios partidos ali que tinham um caráter que simpatizasse com as questões do governo. As mobilizações políticas elas foram fortes, tá? Depois de 32, isso em 34, o Brasil, dentro da parte da política, ele foi dividido em duas áreas, tá? A parte, digamos, lembra lá da parte da Guerra Fria, a parte da esquerda e a parte da direita, tá? Então, o primeiro ponto é justamente a AIB, a Ação Integralista Brasileira, tá? Com princípios antiliberais e antissemitas, tal como fascistas e nazistas na Europa. Então lembra daqueles governos totalitários, autoritários, tá? Que a gente viu, que a gente começou a ver sobre as questões internacionais, sobre a história geral. Sim, então tinha o pessoal aqui que simpatizava com essas questões, que era justamente o pessoal da AIB, tá? Ação Integralista Brasileira, com esse regime conservador, esse regime aí autoritário que excluía as minorias, tá? E o outro ponto, a outra mobilização política, tá? É justamente a outra parte ali, a contraposição, foi a Aliança Nacional Libertadora, chamada ANL,
tá? De caráter liberal e de esquerda, com fortalecimento da democracia, combate aos governos fascistas em ascensão. Então ele era um pessoal que estava contrário a esse desenvolvimento de estruturas totalitárias, tá? Como Hitler na Alemanha, como Mussolini na Itália, como essa ascensão desses regimes aí conservadores de direita, de extrema direita, tá? E que lutava aí contra as questões humanitárias. Beleza? Então era esse cenário em que a política brasileira ela se dava naquele momento. Tranquilo? Passando, aqui eu mostro para vocês duas imagens, A e B, como vocês podem ver e vocês já conhecem, acredito. Lembra lá de Hitler com a famosa saudação aos nazistas, tá? A e B, eles tinham também a sua particularidade, ele também tinha gestos, ele tinha algumas nomenclaturas, tá? Eles tinham a própria vestimenta, tá? Então eles tinham toda uma estrutura, uma imagem, um simbolismo que trazia essa questão de extrema direita, tá? E isso preocupava bastante o cenário democrático dentro da sociedade brasileira naquele momento, tá? Então a ANL aqui um cartaz uma foto também, né, da época, tá? Aliança Nacional Libertadora, onde pregava aí várias questões que faziam oposição aos grupos da AIB, tá? A AIB ela participou com efervescência muito grande em várias questões dentro do governo de Vargas, tá? Influenciando várias medidas e influenciando até chegando ao Estado Novo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo? Então, passando aqui para vocês, peço para que vocês se atentem a essa última questão, esse último slide, tá? Então, houve aí vários embates políticos que culminaram a chegada do Estado Novo já em mente de Vargas, tá? Vargas ele já queria se perpetuar dentro do poder e ele queria aí um pretexto, tá? Ele queria uma desculpa para poder tomar de uma forma autoritária, de uma forma como um próprio ditador, tá? E é isso que a gente vai conhecer agora. A intentona comunista e o plano Cohen, tá? Então, lá em cima, acusada de golpista, a ANL foi colocada na ilegalidade em 1935 por meio da Lei de Segurança Nacional. Essa Lei de Segurança Nacional foi aí medida de Vargas, que era uma maneira justamente de controlar várias revoltas que aconteciam e colocar na margem, colocar em outro plano esses revoltosos, esse pessoal que fazia greve, esse pessoal que lutava contra as questões do governo, beleza? Então lembra, a ANL, tá? Ela foi colocada em ilegalidade isso em 35. A ANL quem era? A ANL era justamente ali o pessoal de esquerda que lutava contra as questões do nazifascismo, principalmente ali das questões aqui do governo brasileiro, beleza? Então ela foi colocada na ilegalidade e aí ela discordando, começaram a fazer vários levantes armados em Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro contra o conservadorismo do governo e o movimento integralista. Lembra lá, o movimento integralista é justamente ali a Ação Integralista Brasileira, ou seja, a AIB, o pessoal conservador de extrema direita, beleza? Então, então a intentona comunista foi justamente ali o nome dado pelo governo, que foi a tentativa de tomada de poder pela ANL, desarticulada e derrotada isso em 1935. Tinha pouca gente, tá? Tinha pouca gente que fazia parte dentro dessa ANL, dentro dessa Aliança Nacional Libertadora, principalmente o lado ali comunista, tá? Então é claro que era um perigo muito pequeno, tá? Muito mísero para aquele momento. Eles tentaram tomar o poder, isso em 35, tá? E essa tentativa de poder foi nomeada pelo governo de Vargas como uma intentona comunista, ou seja, uma iniciativa ali de levante para a tomada do poder de acordo ali com os comunistas, beleza? Então isso aconteceu. Então Vargas sufocou de uma forma muito forte essa intentona comunista e aí esses revoltosos eles foram logo desarticulados, beleza? Então o que foi que aconteceu a partir disso? E a partir dessa intentona comunista, Vargas ele cria o chamado Plano Cohen, tá? Esse Plano Cohen, como eu coloquei lá embaixo para vocês, foi um projeto forjado pelos integralistas, ou seja, o pessoal lá da Ação Integralista A e B, tá? Junto com Vargas, e esse plano era Vargas, junto com os integralistas, dizendo ali à população, dizendo à sociedade brasileira que existiria um outro plano comunista dentro da ANL que viria tomar o poder, tá?
Só que isso foi mentira, tá? A intentona comunista aconteceu, foi logo desarticulado. O Plano Cohen foi uma invenção de Vargas, falando para a população brasileira, junto com os integralistas, que os comunistas queriam mais uma vez tomar o poder, só que isso nunca existiu novamente, tá? Então, a partir disso, Vargas ele usa esse plano Cohen justamente para se perpetuar no poder. Pessoal, lembra que esse período aí de Guerra Fria, esse período de dualidade em relação à parte dos Estados Unidos, da União Soviética, de quem é comunista, de quem é capitalista. Então, o pessoal fazia um maior espanto de quem era vermelho, tá? De quem era a parte comunista, que traria o fim do mundo e tudo mais. Então, pessoal, tinha um perigo, tá? Tinha um forte terrorismo, tinha uma certa apreensão por essas questões comunistas como tem até hoje, tá? Então naquela época ainda mais. Então Vargas ele utilizou disso, então o pessoal ficou com medo realmente. Então aí meio que de primeira instância a turma meio que apoiou, tá? Os vários setores apoiou Vargas a tomar o poder e aí fazer todo o seu governo ditatorial a partir do Plano Cohen. Plano Cohen foi estruturado por Vargas e os integralistas, falando que os comunistas iriam tomar o poder, só que vocês sabem que eles não fizeram isso, eles fizeram isso bem antes na intentona comunista, tá? E aí Vargas, ele toma o poder mais uma vez, isso em 37, tá? Foi de 34 a 37 o governo constitucional. De 37 a 45 ele toma de forma ditatorial, de forma autoritária, o chamado Estado Novo, que é o que a gente vai ver aqui, que foi de 37 a 45, e a gente vai conhecer os pormenores na próxima aula, beleza? Qualquer dúvida podem deixar aí no comentário, podem entrar em contato. Semana que vem a gente fala sobre o Estado Novo e o fim aí da era Vargas, beleza? Espero que vocês estejam bem. Na próxima aula continuamos dentro do governo de Vargas, beleza? Valeu e abraço.